Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Gustavo aqui na voz. No vídeo de hoje eu vou passar 5 pilares que para mim são os mais importantes para você alcançar a prosperidade. Prosperidade para mim não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com poder, não tem a ver com status. Tem a ver com a plena excelência da virtude e da vida humana sendo exercida. Eu acredito veementemente que você, atingindo esses 5 pilares, você consegue alcançar aquela felicidade. Então, é a plenitude, como muitas pessoas gostam de chamar. Se você quer saber mais sobre esses pilares, confere esse vídeo e vamos para o foco milionário. O primeiro pilar e mais importante é o pilar espiritual. Na Bíblia é falado que se você busca a Deus, as outras coisas todas serão acrescentadas a vocês. Então, se você tem a cognição, se você tem o conhecimento e a vontade de buscar a Deus acima de todas as outras coisas, as coisas que são mundanas, entre aspas, né, que são posteriores a isso, vão ser muito mais fáceis, porque você abdica de muita coisa para poder buscar Deus. As outras coisas que você deve abdicar para alcançar também vão ser fáceis, tá? Então, para mim, o primeiro pilar é o pilar espiritual. Você se conectar o seu espírito com o espírito divino. Até porque a prosperidade, a riqueza que mais vale é a riqueza espiritual. Você alcança lá e depois você traz para o mundo material, tá certo? Então tudo acontece lá primeiro, que é o mundo espiritual, e posteriormente você traz para cá, para esse mundo. Não sei se vocês acreditam nisso, mas eu acredito sim que existe muito isso, e é a minha opinião que eu gosto de deixar e passar para vocês, que até para que vocês estudem mais um pouco, que é o pilar seguinte, é o pilar de desenvolvimento mental. O que significa isso? Não é somente você ficar preso a uma faculdade, preso a um currículo, preso a um diploma. Não, é você desenvolver a sua mente, desenvolver a parte social, desenvolver a parte intelectual, desenvolver a parte psíquica, desenvolver a parte de vontade realmente de vencer. Então tudo isso daí vai agregar muito na sua vida e vai agregar uma mentalidade diferente. Então a sua parte mental sendo evoluída vai ser uma parte muito difícil de ser quebrada. Muitas pessoas falam assim, se a sua mente é forte, o seu corpo é forte. E é uma frase que faz muito sentido. Se você tem um mental forte, poucas coisas conseguem te derrubar. Isso é, se conseguem te derrubar. Uma das minhas dicas para vocês acerca de desenvolvimento mental seria leitura de livros, tá? Livros que venham te fazer crescer de fato. Eu gosto de alguns livros, por exemplo, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, são livros que te ensinam muitas coisas. Livros de desenvolvimento pessoal, por exemplo, 48 Leis do Poder, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. E tem outro também que é interessante, Como Fazer Alguém Gostar de Você em 90 Segundos, tá? Mas um dos principais livros que vai exemplificar isso é o Pai Rico, Pai Pobre, que nisso basicamente mostra exatamente o que a mentalidade faz com as pessoas. Um dos pais, né, do livro era um cara letrado, um cara que tinha formações aí universitárias e tudo mais, porém tinha a mentalidade escassa, não tinha uma mentalidade próspera. Como consequência disso, ele não progredia na vida. O outro também não tinha formação universitária, era letrado sim, mas não era extremamente diplomado, tá certo? Mas tinha uma mentalidade próspera. Então me diz, quem que tinha mais sucesso? Um era um empresário de sucesso e o outro era um cara que trabalhava ali de CLT e muitas das vezes, não quero dizer que CLT é coisa ruim, tá? Mas que ele não era contente com isso. Ele era um cara que se sentia insatisfeito com a sua realidade. Então, eu gosto de exemplificar porque a mentalidade é o que faz o nosso corpo ser forte, né? Muitas pessoas falam assim, mente forte, corpo forte. Mente sã, corpo são. E é de fato isso, que a gente já linka também com o próximo pilar, que é o pilar do desenvolvimento físico, tá? Quando você tem um corpo forte, ele linka também de volta com a sua mentalidade. Eu gosto de dar um exemplo também acerca aí do fisiculturismo. Então imagina, o cara ele tá se privando de comida, muitas das vezes se privando de água em algum período de tempo, ele se priva de fazer certas coisas, mesmo assim ele tem que manter uma constância de treinamento, mesmo não querendo fazer aquilo. Então assim, é muito difícil você achar uma pessoa que consiga ter uma mentalidade forte desse jeito. Mas isso também reflete no físico, porque o físico é extremamente forte. Assim também a gente pode dar exemplo de um nadador, que é o Michael Phelps. Ele tinha uma mentalidade absurda e o shape dele, o corpo dele era extremamente projetado para ser o melhor nadador de todos os tempos.
A gente pode falar também de Michael Jordan, a gente pode falar de Mike Tyson, a gente pode falar de Cristiano Ronaldo. Então assim, quando o cara tem uma mente forte e faz o treinamento físico, faz o desenvolvimento físico, ele se torna até mesmo que imparável naquilo que ele faz. Ele se torna uma referência para todos naquilo que ele faz, tá certo? Então, desenvolva o seu físico e eu gosto de tracejar em 3 planos aqui, que seria o desenvolvimento alimentar, o desenvolvimento nutritivo, que isso relaciona toda a sua alimentação, toda a sua parte de vitaminas, minerais, de água, de hidratação, tá? A parte de desenvolvimento no treinamento, tá certo? E a parte do desenvolvimento no seu sono, no seu descanso. Então assim, você anaboliza quando você come, quando você descansa. Você treina, é ali que você vai fazer força, mas ali você não está anabolizando. Então você vai ter que gerar um gasto, você vai ter que destruir, não literalmente, mas você tem que destruir tudo naquele treino, tá? Para que depois você venha descansar. Então tudo tem uma etapa. Estou passando aqui brevemente para vocês as metas que vocês devem seguir para ter um desenvolvimento físico forte, tá? É um planejamento de treinamento, planejamento alimentar e um planejamento de sono, descanso, tá certo? Para que você consiga alcançar o terceiro pilar, que é o pilar do desenvolvimento físico. O quarto pilar é a sua imagem pessoal. O que eu quero falar com isso? Imagine que você é um empresário, tá? Você vai para uma reunião e nessa reunião você vai fechar um contrato. Aí nessa reunião você vai com uma oversize, tá? Vai com uma oversize, vai com uma calça cargo, vai com um bootzão da hora. Só que assim, não quer dizer que essas roupas não sejam caras, não quer dizer que não sejam da horas, mas significa que não é a ocasião para você usá-las. Assim como também se você for sair para uma festa, você não vai engomadinho, você não vai de paletó, terno, gravata para uma festa, que é uma festa às vezes de, sei lá, uma festa convencional. Então, tudo é ocasião. Então, você tem que ter uma imagem pessoal. E eu não gosto de ficar naquele aspecto extremamente consolidado, sabe? Eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Você tem que saber se vestir em cada ocasião. Tem que saber se comportar em cada ocasião. E nessa ocasião de ser um empresário, de ser alguém próspero, você tem que se vestir como tal. Não necessariamente você precisa usar roupa cara, mas você tem que usar uma roupa alinhada. Não necessariamente você precisa gastar horrores em face, em lente, em harmonização facial, mas você tem que ter um mínimo cuidado pessoal, um mínimo cuidado com a sua face. Não necessariamente você precise ter um tênis caro, um sapato caro, mas você tem que ter um sapato bonito, tem que ter um tênis bonito que esteja alinhado com todo o resto. Então a imagem pessoal, ou seja, isso tudo vai definir como os outros te veem. Além de que a gente está falando também do seu desenvolvimento mental, ou seja, como você se comporta. Como você se porta quando você está conversando com alguém, como você se comporta quando você está fazendo networking, como você se comporta nas redes sociais, como você se comporta em público ali ao falar com alguém desconhecido. Isso tudo fazem com que as pessoas fiquem te julgando e tenham um pré-julgamento, porque todo ser humano é assim, ele faz pré-julgamento. É um pré-julgamento se você é um cara próspero ou se você, desculpa as palavras, é um pé rapado. Então eu acredito que ninguém quer ser esse pé rapado, todo mundo quer ser próspero. Então se você quer ser isso, você tem que se tratar como tal. Se você acha que é caro se vestir bem, é porque você não sabe o quão caro é se vestir mal. Então eu tenho essa premissa em mim aí. Não quer dizer que às vezes você tem que gastar horrores, como eu falei, né? Mas somente fazer um investimento na sua imagem pessoal é extremamente importante e interessante. E o último pilar é o pilar social. Todo mundo sabe que o ser humano é extremamente sociável. Tem um filme, que é o filme do Náufrago, né? Eu acho que todo mundo viu, que ele tem uma bola que ele nomeia de Wilson, né? Que ele ali faz como se fosse um ser humano que ele conversa pra lá e pra cá. Por quê? Porque o ser humano ele tem necessidade de sociabilidade. Ele tem a necessidade social de se comunicar. Ele precisa de pessoas ao redor para trocar ideia, para se desenvolver, para evoluir. Foi isso que de fato fez a gente ser diferente de todos os outros animais, né? Então, quando você se desenvolve em pilar social, sendo uma pessoa desenrolada, sendo uma pessoa que é, entre aspas, né, um malandro honesto, que sabe ali as coisas da vida, você não é um cara inocente, um cara bobinho, mas você é um cara do bem, você é um cara bom, um cara que faz o bem para os outros. Você não é bobo, mas você é bom, tá? Então quando você sabe ser desenrolado, quando você sabe conversar, desenvolvendo a sua oratória, desenvolvendo o seu networking, desenvolvendo a sua comunicação, a sua persuasão, isso daí vai te transformar realmente em uma pessoa muito benquista em todos os locais que você vá. Isso é extremamente importante para o ser humano e também você pode ver, tem pessoas de fato que são pessoas assim que não gostam de muita comunicação com os outros, precisam ter uma reserva de bateria social, mas isso não quer dizer que elas não precisem socializar, elas vão ter um momento sim de socializar. E isso não exclui o fato de que elas precisam de uma comunicação, de saber se comunicar. Então, por isso que eu falo, é o desenvolvimento social, tá certo? É a inteligência social.
Então, esses foram 5 pilares que vão te transformar em uma pessoa próspera, uma pessoa diferenciada, uma pessoa feliz de fato, tá certo? E que eu acho que todos que vão seguir essas dicas ou tentar ao máximo seguir essas dicas vão notar uma diferença bem grande e espero que vocês comentem aqui embaixo o antes de vocês e o depois de vocês ao verem esse vídeo, tá certo? Aplicando essas técnicas.